Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo agora vamos entender um mistério do React, que é o uso do Reducer. Olha só, o Reducer, quando você entende esse cara, ele é tão simples de usar, ele é tão legal de usar e ele, em algumas situações, que eu vou explicar mais tarde aqui no vídeo, ele é a melhor alternativa para você utilizar para algumas coisas. Mas a gente simplesmente às vezes não usa o Reducer ou faz algumas gambiarras, né, usando outros recursos, enfim, e não usa o Reducer simplesmente porque a gente não sabe como é que funciona ele, não sabe criar. Às vezes acha ele, não, é muito difícil, é muito complexo, tem que criar algumas coisas, enfim, umas estruturas, não sei o que, não sei o que consigo fazer. Então, esse vídeo tem o propósito único de simplificar para você, de fazer você entender de uma vez por todas como que funciona o Reducer do React, como é que a gente trabalha com o Reducer no React, beleza? Então, vamos lá. Vem aqui para minha telinha, porque eu vou explicar para você não só na teoria, mas na prática e com exemplos reais para você, tá bom? Então, vem para cá para minha tela. Olha só, estamos aqui, eu criei um projetinho básico sem absolutamente nada, né? Então, ó, tela preta, basicamente. E eu tenho dois componentes aqui que eu vou usar para exemplificar para a gente, tá? Esses componentes, eles estão incompletos. A gente vai fazer eles funcionarem, tá? Então vamos lá. Vamos começar pelo primeiro, que é o counter. Counter basicamente é um contador, né? Então vamos salvar aqui para mostrar para você. Então tá aqui, ó. Basicamente é um zero. Eu tenho um botãozinho menos e um botãozinho mais. Teoricamente você já entendeu o funcionamento desse cara, né? Desse componente. Então é o que a gente usa muito, por exemplo, em loja virtual. Tem lá a quantidade, né, para o cara adicionar. Então tem o 0 ou 1, né, geralmente começa com 1, né? E aí eu consigo diminuir ou aumentar. E aí tem algumas regrinhas para até quando aumentar, até quando diminuir, enfim, aí a gente pode deixar infinito a complexidade. Mas trazendo para o mais simples possível, eu tenho um contador basicamente aqui, tá? Então vamos para o código. Deixa eu abrir aqui esse contador. Como eu falei, ele não está completo, ou seja, ele não está funcionando, né? Mas ele tem, por exemplo, aqui, ó, o zerinho aqui no meio, e eu tenho um botão menos e um botão mais. E eu já botei a funçãozinha, para quando eu clicar em cada um desses botões, ele já executa uma função, que no caso aqui não está fazendo nada, né? A gente vai fazer ela funcionar. Então é o seguinte, quando a gente está trabalhando com o React, ele tem dois recursos que a gente usa, recursos nativos, né, do próprio React, que a gente usa para gerenciar estado, ou seja, para gerenciar as mudanças de dados ao longo do uso do próprio sistema, tá? Que são states e reducers, pelo menos no campo geral, né? Tem essas duas, que é states e reducers. A questão é, as duas fazem a mesma coisa, tá? Ou melhor, as duas têm a mesma finalidade, mas quando eu uso state e quando eu uso reducer, vamos lá, vamos entender isso daqui. Quando a gente tem um dado único, ou seja, um só dado, eu tenho um número, eu tenho um string, eu tenho um boolean, eu tenho, enfim, um dado. E aí quando eu falo um dado, não é um objeto com um trilhão de coisas dentro, que ainda é um dado só, né? Mas quando eu tenho um dado simples, então um nome, um sobrenome, uma quantidade, por exemplo, aqui uma quantidade, um on ou off, né? Um ligado ou desligado, um ativo ou inativo, enfim. Quando eu tenho um dado simples e que eu consigo, por exemplo, manipular diretamente ele, então eu vou trocar o número, eu vou trocar a string. Nesses casos, o melhor a ser utilizado é o state, o bom e velho state. Eu posso usar um reducer para isso? Bom, poder eu posso, mas eu vou complicar algo que eu poderia simplificar muito mais, tá? Então, nesse caso aqui, vamos usar state para a gente resolver esse assunto. Muito provavelmente você já sabe, né, como é que funciona um state, então não vou explicar demais, né? Mas vamos usar aqui um state, por exemplo. Então, vou criar aqui um count, set count, e vou usar aqui um use state, o meu hookzinho do React, né, para usar um state. Como é TypeScript, vamos tipar esse cara dizendo que dentro dele só vai ter número. E aí eu coloco 0, que seria, teoricamente, né, a contagem inicial desse cara. Ele começaria com 0. Beleza. Criei meu state. Eu venho aqui nesse 0 para substituir e troco ele pelo meu count. Então, se o count tiver 1000, vai aparecer 1000. Se o count tiver 2, vai aparecer 2. Se tiver 0, vai aparecer 0 também. Tá? Beleza.
Agora vamos fazer as funções de menos e mais funcionar. Vamos primeiro para de mais. Então, como eu falei, às vezes eu tenho um contador como esse, por exemplo, e eu quero, por exemplo, dando um exemplo real, numa loja virtual, eu quero limitar o máximo da quantidade ao estoque da minha loja virtual, né? Claro, eu só tenho duas canetas e eu vou vender, e o cara lá vai poder botar até 20 no carrinho. Não tem sentido. Então, nesses casos eu limito o máximo também. Não vamos limitar aqui. Então, enquanto o cara apertar no mais, ele vai aumentando essa contagem aqui sem problema, tá? Então, apertou no mais, o que é que eu faço? Eu vou dar um set count e eu vou pegar o próprio count, né, a contagem atual, eu vou aumentar 1. Simples assim. Beleza. No menos, eu posso fazer uma condicionalzinha para não ficar negativo, por exemplo, o número. Então tá 0, o máximo vai ser 0. Ou seja, quando eu apertar no menos, né, se a contagem for maior do que 0, ou seja, se for positiva, o que é que eu faço? Aí eu posso diminuir. Então, count menos 1. Quando a minha contagem for ou 0 ou negativa nunca vai ser, né? Mas quando ela for 0, por exemplo, o que é que vai acontecer? Ele não vai entrar nesse if. Ou seja, o botão menos vai ficar inútil, não vai executar nada, né, basicamente. Então, quando for 0, eu aperto no botão menos, ele não vai fazer nada. Teoricamente, ele não iria fazer nada. E no botão mais, ele vai aumentar infinito, sempre. Então, vamos testar para ver se está funcionando? Vamos vir para cá. Olha lá, tá aqui o 0. Vou apertar no mais. Apertei no mais, virou 1. Apertei novamente, 2. E aí, ó, vou dar um clique louco aqui. Ó, vai aumentando. Se eu for diminuindo aqui no menos, ó, tá diminuindo até que ele chega no 0 e ele não diminui mais. Então, ó, tô apertando aqui, ó. Tô apertando. Ele não vai diminuindo. Agora, se eu apertar no mais, ó, ele vai aumentando. Apertei no menos, ele vai até o 0 e depois ele não vai mais. Beleza? Então, perfeito. Deu para entender bonitinho esse cara aqui agora. Agora, exemplo simples dado e de state, né? Não é nem o objetivo principal do nosso vídeo aqui. Vamos agora para o simple form. Então, simple form, que é o outro componente que eu criei, que ele tem basicamente isso aqui, ó. Ele tem um campo de nome, um campo de sobrenome e embaixo ele mostra o nome completo. Então, teoricamente, né, o funcionamento é, eu digito o nome, digito o sobrenome e ele aparece aqui a junção dos dois, que é basicamente o nome, um espacinho e o sobrenome. Basicamente isso, tá? Então, vamos agora para o código dele. O código dele está aqui, eu simplesmente desenhei ele e fiz a mesma coisa que eu fiz no contador. Coloquei só as ações, por exemplo, aqui, quando eu modificar o campo de nome e o campo de sobrenome, ele vai executar a função handle change first name e handle change last name. Só isso, tá? Então vamos agora fazer esse cara funcionar. Antes disso, uma pequena teoriazinha, que é o seguinte. Eu tenho duas abordagens nesse recurso aqui, nesse componente Simple Form, por exemplo. Eu posso olhar cada campo como sendo um item separado. Então eu tenho aqui o campo do primeiro nome, beleza, eu vou olhar ele como um item separado. O que é ele? Ele é simplesmente um texto, né? Então eu posso usar um state para lidar com esse campo. Não posso? Claro que posso. Se eu fizer a mesma coisa com o sobrenome, então, beleza, esse meu componente aqui agora, eu vou lidar cada um dos itens, né, como um item independente, separado. Eu uso um state para cada um e fim de papo. Se eu fizer isso, tá certo? Claro que tá certo, não tem problema nenhum. E lindo, maravilhoso, coisa linda, perfeito. Eu tenho uma outra abordagem. Eu posso também, se eu quiser, ver, por exemplo, esse cara aqui como uma entidade. Não um espírito, não é isso que eu quero dizer, não. Mas como uma pessoa, por exemplo. Então, nome e sobrenome, eles têm relação um com o outro? Tem, porque são características, são propriedades de algo maior, ou seja, de uma pessoa, certo? Então, uma pessoa, ela vai ter o primeiro nome e uma pessoa, ela vai ter o sobrenome, por exemplo, aqui, certo? Então, se eu quiser lidar com esse cara maior, essa entidade, certo? Eu vou, nesse caso, usar um reducer. Só que, como esse componente ele é simples, ele simplesmente tem dois textos, né? Um nome e sobrenome, eu tenho essa opção de lidar ou separado ou junto. Eu posso ou usar states ou usar reducer para resolver esse problema aqui sem problema nenhum. Quando eu tenho, por exemplo, um carrinho de compras de uma loja virtual, eu tenho, como é que é um carrinho? É uma lista. Dentro dessa lista eu tenho o quê?
um produto que aquele produto por si só ele vai ter que ter pelo menos aí o ID, o nome do produto, talvez a imagem do produto, o preço dele, né, obviamente, e também atrelado a isso, a quantidade daquele produto, certo? Depois eu vou ter um outro produto, que eu vou ter a mesma informação e a quantidade, ou um outro, depois eu posso adicionar mais, e depois mais e mais e mais, ou seja, é um dado um pouco mais complexo que um state não vai resolver, ou várias states, né? Eu até posso fazer com states, mas ia ficar uma gambiarra gigantesca. Nesse caso, o reducer, ele é de longe a melhor opção de você fazer. Aqui, como é um cara simplesinho, e eu quero dar um exemplo simples para você, eu posso escolher ainda se eu faço com o state ou com o reducer. No caso aqui, vamos fazer com o state, porque é o objetivo do vídeo, né? Obviamente. Então, como é que a gente faz com o state? Eu vou criar uma pastinha só para separar, por quê? Reducers, eu falei state, né? Vamos fazer com reducers, na verdade. Então, seguinte, reducer, ele é dividido em duas etapas. Para eu criar um reducer, são duas coisas que eu tenho que fazer. A primeira, eu tenho que dizer quais ações que eu vou poder fazer nesse reducer. Vou explicar para você quando a gente estiver no código, tá? E a segunda é o uso de fato desse reducer. Um state só tem uma etapa. Eu já crio o uso dela. No máximo eu digo que vai ter um number, né? Como eu fiz no computador. Num reducer não. Eu crio as ações, porque eu posso fazer várias ações. Como são vários dados, eu posso executar várias ações nesses dados. Então eu crio essas ações. E depois eu crio o uso desse meu reducer. Tudo bem? Então é o seguinte. Para ficar organizado aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou criar um hook. Vou vir para cá. Chamado usePerson, por exemplo. Tá? Que aí vai ser a entidade de pessoa, né? E aí, no meu formulário aqui, quando eu tiver criado o meu reducer já, aqui no formulário eu simplesmente uso esse hook e pronto. Então, com uma linha aqui, a gente vai conseguir usar o meu reducer. Tudo bem? Mas vamos voltar aqui para a gente criar o meu reducer. Então, vamos lá. Como eu falei, duas etapas. Vamos para a etapa, vou até botar aqui no comentário, etapa 1 e etapa 2, tá? A etapa 1, eu crio o meu reducer. Então, ó, const reducer. Eu gosto de criar funções com arrow function, mas se você quiser criar uma função com function mesmo, você pode criar aqui. É uma função, tá? Esse cara. Então, esse cara recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro que ele recebe a gente chama de state, que basicamente é quais são os dados que estão na memória daquele reducer naquele momento. Então, por exemplo, aqui a gente vai armazenar o nome e sobrenome do cara, certo? Então, eu vou ter em algum momento o nome João e o sobrenome Silva. Depois, em algum outro momento, eu vou ter o nome Pedro e o sobrenome, sei lá, alguma outra coisa. Então, eu vou pegar aqui, quando o cara executar alguma coisa nesse reducer, eu vou pegar quais os dados que estão salvos na memória naquele momento, tá? Eu chamo de state. Como eu estou usando TypeScript, eu preciso tipar esses caras, senão ó, ele vai ficar reclamando. Então, vamos criar aqui o type desse cara. O que é que eu vou armazenar aqui mesmo? Os dados de uma pessoa. Então, vamos chamar de person. E ela vai ter o quê? First name, que é um string, e last name, que é uma string também. Então, state aqui nada mais vai ser do que uma pessoa. Beleza? Sempre vai ter uma pessoa salva aqui dentro desse meu reducer. O segundo parâmetro são quais ações eu posso executar dentro desse reducer. Então, nesse caso aqui, eu tenho duas ações que eu posso executar. Eu posso trocar o primeiro nome ou eu posso trocar o último nome, né? O sobrenome, no caso. Por exemplo, se eu tiver um carrinho de compras e eu estiver fazendo, né, enfim, um reducer para lidar com esse carrinho, eu posso adicionar um produto novo no carrinho, eu posso alterar a quantidade de determinado produto, eu posso remover um item completamente do meu carrinho, eu posso só diminuir, né, a quantidade de itens daquele produto específico. Então, perceba, eu tenho várias ações que eu posso fazer. Aqui são duas. Então, vamos criar esse carinha aqui. Então, action, que é qual ação eu quero executar, ele recebe aqui no parâmetro, tá? Qual ação eu quero que ele execute. E TypeScript, precisamos tipar essa ação. Então, vamos tipar aqui, vamos criar o typezinho dela aqui em cima. Então, type action. E aqui, como são duas ações, eu vou criar os types para essas duas ações. Então, ó, vamos criar um objeto. Dentro desse objeto, eu vou ter dois carinhas. Type, que é basicamente o nome da ação, né? Então, por exemplo, vamos chamar aqui de change, underline, first, underline,
name. Eu posso colocar o nome que eu quiser aqui, tá? Geralmente a gente coloca tudo maiúsculo para entender que é o nome de uma ação mesmo, tá? Tem gente que inclusive cria constantes aqui, pode ser também. Ou então vai ser duas ações possíveis, né? Change first name ou então change last name. Então nesse type eu só consigo mandar uma dessas duas strings aqui, que é as ações que eu posso executar. E o segundo item é, se eu quero trocar o primeiro nome, o que é que eu tenho que mandar junto? O novo nome, né? Então, value, que vai ser uma string. Beleza, então eu vou vir aqui no meu action, coloquei o type que eu criei. Pronto, tudo tipado, lindo, maravilhoso. Agora, vamos para a criação do meu reducer de fato, né? Então, o que eu vou fazer aqui? O cara quer mudar o primeiro nome, o que é que eu faço? Eu faço a alteração lá do first name. O cara quer mudar o segundo, o último nome, né? O sobrenome. O que é que eu faço? Eu vou lá e mudo ele. Então, eu vou colocar um switch action em action.type para eu saber qual ação é que o cara quer executar. E aí, dependendo da ação, eu faço alguma coisa. Se eu quero mudar uma coisa, eu faço outra, né? Então, case. Vamos criar um case para cada uma delas, né? Então, só recapitulando. O reducer, ele recebe o item que está na memória e a ação que o usuário quer executar. O que é que eu faço? Eu verifico qual ação que ele vai executar e eu altero o item que está na memória e retorno o item novo, né? Alterado, enfim, com os dados atualizados. Tudo bem? Então, change first name. Se o cara quer executar esse, eu faço o código aqui. Se ele quiser executar o change last name, eu faço o código aqui. E se ele, porventura, mandar alguma coisa nada a ver, né? Alguma outra string, enfim, alguma outra coisa, o que é que eu faço? Eu simplesmente devolvo o item que está na memória. Então, peguei o item que está na memória. O cara não quer mudar nada. Então, tudo bem, devolve. Pega o que está na memória e devolve para a memória novamente. Tudo bem? Beleza. Agora vamos para as ações concretas. Então, quando eu quero trocar o primeiro nome, o que é que eu faço? Eu recebo o que está na memória, que é um objeto, né? Um objeto person, com o first e o last name, beleza? Qual é o meu objetivo? Eu tenho que retornar um objeto com os dados atualizados. Então eu posso dar um return aqui e eu posso clonar o meu state. E aí, clonando o meu state, eu troco só o que eu quero trocar. Então, first name é o item que eu quero trocar, por exemplo. Eu vou trocar por quem? Action, lembra que ele tem type e value? O value não tem o novo nome, por exemplo? Então, troquei. Mesma coisa no last name. Eu vou retornar aqui o meu novo objeto com os dados atualizados e eu vou trocar last name para quem? Action.value. Pronto, troquei. Pronto, acabei de criar o meu reducer. Próximo passo, eu vou criar agora a etapa 2, que é como eu utilizo esse reducer. Como eu estou criando um hook, vamos criar um hook aqui. Então, vou até exportar ele, né? Const use person. Quando eu executar esse cara, o que ele vai fazer? Ele vai ser uma função que vai executar o use reducer, que é o hook. Do mesmo jeito que eu tenho o use state, que é o que usa o state, né? Eu tenho o use reducer, que é o que vai usar o reducer. Ele tem dois parâmetros. O primeiro é o reducer. Então, reducer, que nada mais é do que a funçãozinha que eu criei com as ações, né? E o segundo parâmetro é os dados iniciais. Tudo bem. O state, quando eu crio um state, eu ponho qual é o dado que ela vai ficar lá inicialmente, né? O reducer é igual. Eu criei as ações e agora eu crio quais os dados que ela vai ficar originalmente. Assim que ela for criada, ela vai vir com o quê? E aí eu posso criar diretamente aqui um objeto ou eu posso vir aqui em cima para ficar mais organizado e eu crio aqui uma constante chamada initial state, ou o nome que você quiser, né? Esse cara é o quê? É um person, que vai ter um objetozinho. O que é que tem nele? First name, vamos botar vazio, né? E last name, também vamos botar vazio. Então, basicamente vai ser isso daqui que eu vou mandar para cá. Initial state. Pronto. Tá aqui uma visão geral sobre o meu reducer. Criei o reducer com os typezinhos, né, das coisas que eu preciso. E a etapa 2, eu criei o uso desse reducer de fato. Pronto. Agora vamos usar ele na prática? Vamos vir aqui no formulário. Vou vir para cá. Const. Mesma coisa do state, por exemplo. Então eu pego a pessoa que eu quero alterar e eu vou pegar a função que altera os dados dessa pessoa, que a gente chama de, no reducer, a gente chama de dispatch. O que é dispatch? É um cara que consegue executar várias ações. Então, não é um set name,
por exemplo, né? Porque eu não vou só alterar o nome, eu posso executar outras coisas. Então, person dispatch. Mas é a função, o segundo item aqui é a função que executa as ações. Mesma coisa igual ao state. Então, o que é que eu uso aqui? Use person, o hook que eu criei, né? Tá aqui, pronto. Tô com o meu reducer aqui, já posso usar ele. Então vamos usar ele. Vamos vir aqui no campo de name, por exemplo, value person.firstName. Vamos vir aqui e botar o value do last name, value person.lastName. Coloquei os dois. E agora vamos executar a ação, por exemplo, para trocar o primeiro nome. Então, cada letrinha que o cara digitar no campo vai executar o handle change first name. O que é que a gente faz? Person dispatch. E aqui eu mando um objeto com type. Lembra do type, né? Que tem o que aqui? Se eu inclusive der um Ctrl espaço, ele me mostra as opções disponíveis por causa do TypeScript. Então, ó, change first name, eu mando o value com o novo nome que eu quero trocar. O novo nome eu pego de quem? Do evento, né? Target value, do meu campinho de texto. Mesma coisa com o last name, person dispatch. Colocamos aqui um type, change last name, e o value eu coloco e target value. Pronto. Coloquei os dois itens aqui. Vamos testar agora para ver se está funcionando? Não vai saber se está funcionando ainda porque eu ainda não exibi o nome completo aqui embaixo. Então, vamos exibir. Person.firstName, dou um espacinho, person.lastName e pronto. Coloquei os dois itens aqui. O uso do meu reducer aqui no meu componente mesmo só foi a linha 6, basicamente. E para executar a ação, só isso daqui, só o meu dispatch. Acabou. Vamos testar para ver se está funcionando? Tá aqui, ó. Vou começar a digitar o nome. Então, Boniek, já vai aparecendo lá embaixo, ó. E o Lacerda. Ou seja, o que é que eu tenho agora? Eu tenho um carinha que ele armazena diversos valores. No caso aqui, a gente colocou 2 valores, mas ele poderia ser uma infinidade de valores diferentes. Por exemplo, um carrinho teria um carinha cart, dentro dele teriam todos os produtos que estão no carrinho, com suas quantidades. O cart dispatch, por exemplo, teriam as ações para adicionar um novo produto, para alterar uma quantidade, para remover um produto, enfim, tudo igual. Eu simplesmente criei aqui, claro, um mais simples, né, para você entender o conceito do reducer e você pode aplicar para itens mais complexos. Inclusive, eu recomendo que você agora tente fazer um carrinho. Tente fazer, é mais complexo, tá? Mas tente fazer um carrinho usando reducer. Tenta fazer pelo menos aqui as ações, né, que você faria para adicionar um produto, remover um produto, etc. Fazer todo esse processo. É legal, é um exercício bom, você vai quebrar a cabeça, você vai ficar nervoso, você vai ficar com raiva de mim por ter recomendado isso, mas você vai aprender, que é o principal. Beleza? Maravilha! Se você quer aprender a programar vendo tudo isso daqui em mais detalhes, e não só isso, né, como vários outros recursos do React, do Node, do PHP, do HTML, do JavaScript, do React Native, de frameworks como o Next, como o Adonis, por exemplo, do Node, enfim, vários recursos e várias bibliotecas. Se você quer aprender a programar com tudo que você precisa para começar do zero, dos primeiros passos, até o nível profissional em que você está capacitado a pegar um emprego como programador, por exemplo, aqui na descrição tem um link para o nosso curso. Clica lá, confere se é para você, confere se você gosta e você consegue se inscrever se você quiser. Tudo bem? Maravilha! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. É obrigado você se inscrever se você está até aqui no vídeo. Deixa o likezinho. E principalmente nos comentários põe o que é que você achou, se você aprendeu, se você gostou mesmo do que você viu, se foi fácil para você entender, se você vai aplicar e também, claro, se quiser, dar dicas e sugestões de novos temas para a gente abordar nos próximos vídeos. Beleza? Então, valeu, até mais e fui!